Semana beijoqueira em Amar. Marina reata com Nicolas. Fabian vê Sérgio beijando Estrela. Érica beija Fabian. Brisa também beija Gabriel. Mas o que não pode faltar também são momentos de ação. Adriana tenta mandar aí Marina de arrasta para cima. E começamos agora contando a triste morte de Xavier. Yasmin foge com Xavier de carro depois das mentiras que ele contou para ela. Como ele está em alta velocidade, Yasmin fala para ele que não quer ir com ele para lugar nenhum, que quer voltar para o povoado. Xavier nega e fala para eles ficarem calmos juntos e pede à garota para pegar alguns medicamentos no porta-luvas. Yasmin nega, então ele mesmo tenta pegar e acaba causando aí um terrível acidente. Fabian chama a atenção de Oliver por não ter alertado a ele que a sua filha consumia os medicamentos. Oliver disse que Yasmin sempre pediu que ele não contasse nada, porque ela ia conseguir se livrar desse vício. Estrela pede para Fabian ter calma, porque agora o que ele precisa é ajudar a sua filha. Fabian responde à Estrela que ele nem sabe onde está a menina, como é que ele poderá ajudá-la? Yasmin acorda do acidente e percebe que Xavier não estava usando o cinto de segurança. Ela fica chorando e diz para ele esperar, que ela vai conseguir ajuda. Yasmin então sai para a estrada, mas o seu celular está sem sinal. No bar da Érica, Nemésio mostra para Valentim um anel caríssimo que ele comprou para sua gordinha. Valentim pergunta a ele se sempre tem que gastar tanto assim com os presentes para sua amada. E Nemésio diz que não, que isso que ele está fazendo é só uma reconciliação. De repente, a esposa de Nemésio se aproxima e Nemésio pede para Valentim esconder o anel. A policial acaba revelando para Fabian que eles acabaram de descobrir um acidente na estrada, porém eles não sabem de quem se trata, mas ela acaba revelando para Fabian onde é o local e ele vai até lá. Quando o Fabian chega lá, ele acaba descobrindo que alguém morreu. E ao fazer o reconhecimento, Fabian fica perplexo e cai no chão. Estrela se aproxima e acaba vendo que foi o Xavier que faleceu. O avô de Yasmin questiona onde está a sua neta e os policiais acabam revelando que ela está no hospital. Então todos partem para lá para ver a Yasmin. De volta ao bar da Érica, Valentim está olhando o anel que Nemésio comprou aí para sua esposa. E de repente ele deixa esse anel cair no chão. E quando ele pega, Perla acaba acreditando que ele está pedindo ela em casamento e diz para ele que aceita. Mercedes fica muito feliz com a notícia que a sua filha vai casar. Fabian finalmente chega no hospital para conversar com Yasmin. Fabian fala para Yasmin que ela não sabe como ele estava, ele tinha achado que tinha perdido. Yasmin, aos prantos, pede perdão para Fabian. Fabian fala para a filha que ela não precisa pedir perdão, que a única coisa que importa é que ela está bem e segura, e que nada nesse mundo pode mudar o quanto ele a ama. Em seguida, Perla fala para Valentim que ela ficou muito emocionada porque ela achava que ele não queria se casar com ela. E Mercedes dá as boas-vindas a Valentim, à família. Ela também diz a Valentim que nunca mais vai falar mal dele na sua vida. Valentim até tenta dizer toda a verdade, mas é interrompido aí pela gordinha de Nemésio. Ela diz: "Nossa, que anel bonito! E ainda é na minha cor favorita, azul." Perla fala para Valentim que ele está fazendo a mulher mais feliz, porque em breve ela será a esposa dele. E os dois se beijam. Fabian conversa com Yasmin, dizendo que nada do que ela fale vai acabar todo o amor que ele sente por ela.
e que ele vai estar sempre ali para apoiá-la. Sereia fala para Gabriel que ela foi até a casa da praia junto com o Nicolas e que dessa vez ela sentiu uma sensação muito forte. E que a ida dela a essa casa junto com o Nicolas fez ela recordar algumas coisas. Gabriel então questiona que coisas. Ela disse que recordou a risada do Nicolas e como ela se sentia com ele. Gabriel fica muito desconfortável com essa revelação e questiona ela: o que você sentia por ele é tão mais forte do que você sente por mim, que faria você deixar de estar comigo? Mas a Marina é bem verdadeira com Gabriel, dizendo que em uma parte da vida dela ela era apaixonada por Nicolas, mas hoje o coração dela só pertence a ele, o Gabriel, e que o que ela sentia por Nicolas foi em outra vida. Gabriel fala para ela: como isso é possível se você é a mesma mulher? E a Marina responde: porque ela está com ele agora. Sereia fala para Gabriel que ela está muito esgotada e que ela precisa ir dormir para descansar. Gabriel diz que tudo bem, que ele vai organizar ali a mesa. Brisa fala para Pascoal que não sabe como dizer para ele de uma forma que ele não fique machucado. Então ele pede para ela contar o que seja. E ela diz: a Perla vai se casar com o Valentim. Pascoal diz a Brisa que ele não ficou machucado e que até se alegra por eles. Brisa fala para Pascoal que está tudo bem, que ele está em negação. E ela acaba revelando para ele que como alguém não pode se apaixonar por ela e qual seria o problema dela. Pascoal diz a Brisa que o problema não é ela e que a pessoa que verdadeiramente a ama ainda não chegou. E que tudo pode ser como nos contos de fadas, que ela precisa beijar um sapo para que ele se torne príncipe. Brisa questiona se ele realmente acredita nisso e ele diz que sim e dá um beijo na Brisa. E Brisa então questiona a Pascoal por que que ele a beijou. Pascoal, mesmo sem querer dizer, acaba dizendo que a beijou por pena. Brisa fica furiosa e questiona: você me beijou por pena? Pascoal tenta sair dessa dizendo que na realidade ele a beijou para ela se sentir melhor, o que piora mais ainda as coisas. Brisa fala para ele: você acha que seus beijos são de chocolate para eu me sentir melhor? E acaba ficando furiosa aí com ele e diz: se você revelar para alguém que nós nos beijamos, você vai se ver comigo, Pascoal. Joga uma almofada nele e sai do quarto. Em seguida, Estrela vai até a casa de Fabian. Estrela fala para Fabian: Fabian, você pode dar emprego para Oliver e para Perla? Fabian diz que sim, mas questiona se a moça não vai continuar trabalhando na pesca. Ela diz que não, que agora ela vai voltar para a capital. Fabian questiona a Estrela: como assim você vai, Estrela? Você vai ficar lá por quanto tempo? E Estrela revela para ele que ela vai mudar para lá com a Azul definitivamente. Fabian diz: por que você vai embora? Você está falando sério? Estrela confirma que é verdade e que ela vai hoje mesmo para a capital. Fabian pergunta para ela por que ela está com tanta pressa para se mudar para a capital. Estrela fala para ele não tornar tudo mais difícil e ele revela que é ela que está tornando tudo mais difícil. Fabian pergunta a ela se ela está indo embora por causa do assunto que ele teve com a Érica, e ela responde que é por tudo que ela está indo. Estrela pede a Fabian para ele focar 100% em Yasmin, porque ela também fará isso por Azul. Ela fala que ela está indo para a capital para que a Azul fique mais perto do pai dela e que isso deixe ele mais calmo. Fabian pergunta para ela: o que tem a ver Sérgio com a sua decisão? Ele está te pressionando de alguma maneira? E Estrela responde: ele quer brigar pela custódia de Azul. E eu não quero que a minha filha fique numa batalha judicial. Ela já sofreu muito na vida.
A mocinha acaba agradecendo Fabian por tudo que ele fez por ela e por sua família. Fabian implora para ela não ir embora, mas ela fala que ela precisa ir. No bar da Érica, a gordinha de Nemésio fala para Perla que quer ver novamente o anel dela. Nemésio acaba descobrindo que a Perla está com o anel que ele comprou aí para sua amada. Então, Valentim tenta impedir que ele abra a boca e questiona se ele comprou o presente que ele falou para que eles deem à estrela. Nemésio até quase fala sobre o anel, mas Valentim impede, dizendo que esse anel é maravilhoso e que está à altura da sua amada Perlita. Após a saída de Perla e da esposa de Nemésio, Nemésio fala então para Valentim: esse anel que é esplêndido é um presente para minha gordinha. Valentim fala para Nemésio para ele esperar um momento que ele vai contar para ele tudo o que aconteceu. Nemésio diz para antes dele contar que ele devolva o anel, que ele dará de presente para sua esposa. Na cena seguinte, já vemos aí a despedida de Estrela do povoado. Os pescadores se juntam e dão um buquê de flores para ela, mas de repente quem aparece é a Érica. Estrela fala para a Érica que gostaria que as coisas tivessem sido muito diferentes entre elas. Érica responde que tudo já passou, passado é passado. Érica então abraça a Estrela e fala: não se preocupe com o Fabian, porque eu irei cuidar bem direitinho dele. A coitada da Estrela fica incrédula. Valentim então conta toda a história para Nemésio e diz que o anel caiu no chão. Nemésio questiona como o anel caiu no chão e Valentim fala: não se preocupe com o anel, está tudo bem com ele. Mas comigo aconteceu algo. Quando eu fui pegar o anel, eu me ajoelhei e a Perla viu tudo e me disse sim. Foi uma enorme confusão. Nemésio questiona por que ele então não disse a ela que era tudo uma confusão. E Valentim fala que não disse nada porque a viu muito contente. Nemésio fala para Valentim que ele está numa encrenca bem grande, porque ele não pode casar sem estar convencido, e muito menos dizer à Perla que ele está de acordo com isso. Nemésio ainda emenda, dizendo que ele não pode casar com um anel que não era para a Perla. Valentim questiona Nemésio o que ele deve fazer, e Nemésio fala que ele tem que contar a verdade antes que essa mentira fique grande demais e que ele precisa devolver a Safira do Atlântico para ele. Na sequência, vemos aí Fabiano no carro junto com Éder, tentando alcançar o carro da Estrela. Estrela fala para Azul: que carro é esse que está levantando os faróis para mim? E Azul fala: esse não é o carro de Fabian? E Estrela confirma. Estrela desce do carro e fala para Fabian que se ele foi tentar impedi-la de viajar, que nada vai mudar. Fabian fala que não está ali por ela, e sim por Éder. Éder então dá uma carta para Azul. Azul questiona o que é isso. Éder responde que é uma carta que ele escreveu para ela para mostrar como ele se sente. E a garota questiona: como se sente com o quê? E o garoto responde para ela que está tudo na carta. Azul diz a ele que não está entendendo nada. E Éder finalmente revela: Azul, eu gosto muito de você. Na sequência, Valentim até tenta falar toda a verdade para a Perla, porém ele não consegue. De volta ao amor das crianças, Éder questiona para Azul se o que ela ouviu dele é muito estranho, e ela diz que sim, é um pouco estranho. Azul fala para ele que sempre pensou que eles fossem amigos e não imaginava que ele gostasse dela. Éder também pergunta a ela se ela achou que esse estranho é bom ou mal. E ela diz que é apenas estranho, que ela imaginava que ele gostava apenas de piratas e navios. O menino então pergunta para Azul: você gosta de mim apenas um pouco? E ela responde que sim, mas somente como amigos. O menino chora e diz que gosta muito dela.
e Azul diz que também gosta dele, e os dois se abraçam. A menina então se aproxima de Estrela e fala que elas já podem ir, porque eles já se despediram. Éder fala para Estrela para ela voltar rápido. Estrela e Azul chegam na capital e vão ficar na casa de Andreia, a amiga de Estrela. Ela diz que preparou algumas coisas bem gostosas para elas comerem. Estrela agradece e diz que ela ficará por apenas algumas semanas na casa dela, até ela conseguir alugar um local para ficar. Enquanto elas estão ali comendo, quem chega na casa dela é o Sérgio. Estrela questiona o que ele está fazendo ali e ele acaba revelando que foi a menina que deu o endereço para ele de onde elas ficariam. Azul então se aproxima de Sérgio para abraçá-lo. Sérgio fala para a filha que as coisas entre eles estavam muito complicadas, mas a partir de agora tudo será muito diferente e que ele sentiu muita falta dela, ou melhor, falta das duas. Após Azul ir deitar, Sérgio fala para Estrela que Azul está muito contente e que essa mudança vai ser melhor para todo mundo. Estrela diz que espera que seja mesmo, e Sérgio diz a ela que para ela acreditar nele vai ser o melhor para todos. Estrela revela para Sérgio que ela não foi para a capital por causa da ameaça dele de tomar Azul. Sérgio fala para ela que ele não pensa em tomar a guarda de Azul e que ele quer apenas que eles formem uma família. No, 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 no. Estrela questiona Azul porque ela ainda não conseguiu dormir, e a menina revela que está sentindo dor na garganta. Estrela pede para Sérgio ir embora para ela poder ajudar a sua filha, e ela implora para sua mãe para deixar o seu pai cuidar dela, e Sérgio aceita. Pascoal acaba revelando para Valentim que beijou a Brisa na noite anterior e que agora ele descobriu que está completamente apaixonado por ela. Valentim fica imensamente feliz pelo seu amigo e diz para ele contar tudo o que aconteceu. Na cena seguinte, Brisa vê Gabriel na praia e questiona o que ele está fazendo ali sozinho. Gabriel diz que está apenas pensando e Brisa diz que ele está assim por causa da sereia. Gabriel fala que não se sente confortável conversando sobre isso com ela e Brisa questiona. É o Nicholas, né? Ele está tentando reconquistá-la. Gabriel acaba confirmando e diz que não sabe como é que ele vai conseguir competir com isso. Brisa diz para ele que é impossível. Brisa acaba avistando de longe a sereia chegando com Pascoal. Então ela aproveita o momento, joga o Gabriel na areia e tasca um beijo nele. Sereia fica chocada. A Bian liga para Estrela para conversar com ela e quem acaba atendendo o telefone é Sérgio. De volta à confusão da Brisa, Gabriel questiona ela por que que ela o beijou. Brisa fala para ele que eles nunca poderiam ter ficado separados. E Sereia, vendo toda essa cena, acaba correndo, fugindo de lá. Gabriel vê tudo e vai correndo atrás de Sereia, mesmo a Brisa pedindo para ele não fazer isso. Pascoal questiona a Brisa porque ela foi capaz de beijar o Gabriel se ele está com a sereia. E a Brisa diz: agora é por muito pouco tempo. Isso não é uma boa notícia, meu cachorro? Fabian questiona Sérgio por que que ele está respondendo o telefone de Estrela. E Sérgio fala para ele que eles estão juntos e que nesse momento a Estrela não pode atendê-lo. Aos prantos, Sereia fala para Gabriel que ela está num momento muito vulnerável e que ela não vai ser capaz de perdoar ele ter beijado Brisa apenas por despeito. Ela arruma suas malas e acaba aí se despedindo de Gabriel. Gabriel pede para ela não fazer isso, mas ela diz que já não pode mais perdoá-lo. Ela acaba então entregando a aliança para ele e vai embora. Estrela mandou uma mensagem de texto para Fabian, avisando que ela e Azul chegaram bem na capital. Fabian a responde de forma seca, achando que a amada já está tendo um caso aí com o Sérgio.
Sereia começa a trabalhar como arquiteta na empresa do Nicolas. Estrela começa a pensar em Fabian e ouvir ele conversando com ela, dizendo que a ama. Estrela acaba repetindo que ama aí o bonitão. Perla experimenta o seu vestido de noiva e diz para sua mãe que não se importa que ele é de segunda mão, que o mais importante para ela é que ela vai se casar com o amor da sua vida. Mercedes então abraça sua filha e diz que ela será a mulher mais feliz desse mundo. Sérgio apresenta o pai para Azul e ele gosta da menina. Ele pede para abraçá-la e diz: Minha linda neta, você não sabe o quanto eu sonhei em te encontrar, o que deixa a menina aí cheia de expectativas. Nicholas deixa bem claro para Marina que quer ter uma nova oportunidade com ela. O pai de Sérgio conversa com Azul e Azul acaba revelando que gostou muito do projeto ecológico que ele tem na empresa dele. O empresário diz a Azul que ele viu o vídeo que ela fez contra a Alfasul e diz que ele mesmo revisou pessoalmente os impactos ambientais que a empresa dele ocasionaria no meio ambiente para evitar todo e qualquer um desses impactos. Só que de repente o empresário muda de assunto e acaba pressionando tanto o Sérgio quanto a Estrela sobre o casamento. Sérgio finge defender Estrela e diz que não irá pressioná-la para ter uma relação com ele, que ele gosta muito dela e da filha, mas que só vai ficar com ela quando ela ter a certeza de que quer estar com ele. Nemésio e Valentim falam sobre a confusão do anel e Mercedes acaba ouvindo tudo. Mercedes coloca Valentim contra a parede e fala: Você nunca quis casar com a minha filha, não é mesmo? E Valentim diz que ele teve certeza que queria casar com a Perla no momento em que aconteceu toda essa confusão. Acontece a comemoração dos 18 anos de Yasmin e ela está muito feliz aí com o seu pai, Fabian. Ela fala para ele que quando ela chegou no povoado, a primeira coisa que ela disse foi que quando ela completasse 18 anos, ela iria embora, mas que agora ela não pensa em sair mais do povoado. Fabian agradece a oportunidade que a filha está dando para ele de voltar a ser o pai dela. Estrela acaba agradecendo a Sérgio por ele ter defendido ela do pai dele. E Sérgio pede para Estrela apenas uma oportunidade para ele fazê-la feliz. Os dois acabam se aproximando e Azul vê tudo e acaba registrando esse momento. Valentim acaba pedindo para Mercedes não dizer nada do que ela ouviu para Perla, porque isso acabará machucando. Mercedes diz que vai aceitar isso, porém ele terá que pagar o anel para Nemésio, para assim poder se casar com a sua filha. Fabian e Estrela conversam pelo telefone de Éder. Fabian questiona a Estrela como é que está a nova vida dela na capital. E Estrela fala para ele que ainda está se adaptando às novas mudanças. Só que quem acaba estragando a conversa é Érica, que aparece na ligação. Estrela imediatamente desliga e diz para eles se cuidarem. Momentos depois, Fabian pede para Éder para poder continuar conversando com Estrela, porque acabou não falando algo que ele precisava. Éder fala para ele que a Azul no momento está mandando uma foto para ele e acaba mostrando essa foto para Fabian e Fabian vê Estrela junto com o Sérgio. Érica, como não deixa nenhuma oportunidade passar, acaba beijando Fabian, porém Fabian continua a desprezando e vai embora. Para pagar a dívida do anel, Valentim aceita trabalhar para a Alfasul. Brisa fala para ele que essa é a melhor notícia que ele pode dar à Perla, porque ele poderá dar um casamento à altura da sua irmã.
Brisa acaba revelando aí para Perla que Valentim agora trabalhará para a Alfa Sul. Perla não gosta nada disso, acaba rasgando o contrato e diz que seu marido nunca trabalhará para essa empresa. Brisa, furiosa com a negativa da irmã, fala para Pascoal que quer tomar 1 litro de sorvete e assistir um filme com ele. Pascoal nega e diz que já tem um compromisso com Soraya, deixando a Brisa incrédula. Sabe aquele ditado, água mole em pedra dura? Pois é, funcionou. Nicolas consegue que Marina volte ao relacionamento com ele. Sérgio passa a tarde com Azul e Estrela, participando de várias brincadeiras da escola da garota, e todos se divertem bastante. Mas ele aproveita na saída, se aproxima de Estrela e acaba a beijando. Mas quem vê tudo é o Fabiano. Momentos depois, ele percebe que Fabiano viu tudo e o clima fecha entre os dois. Marina vai até o povoado e fala para Éder que deu uma nova oportunidade para Nicolas. Éder não gosta nada disso, mas Gabriel a apoia e diz que ela tem que refazer a sua vida. Ela então se despede de Gabriel. Adriana aproveita a noite para colocar o seu plano em prática de mandar a Marina de arrasta para cima. Então, ela conta aí com o auxílio de João José, que não consegue executar o plano, porque um amigo de Marina se aproxima dela e acaba a salvando. Agora me diz, tá acompanhando a reta final de Amar? Deixa aí nos comentários que eu quero saber.